Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, da terceira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15, que nos diz assim: Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente e guerreiro era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ele à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria. Sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: Vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: Por que rasgastes tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou uma mensagem para lhe dizer: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber, e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Amados irmãos e irmãs, nesta primeira leitura nós encontramos a figura de Naamã. Ele que é estrangeiro, uma vez que estava na Síria, que era inimiga histórica do povo de Israel. E nós também temos que ele estava com lepra, uma doença na época que as pessoas geralmente usavam esse nome para praticamente todas as doenças que envolviam a pele. E essa doença tirava você do meio religioso e também do meio social. Por ser contagiosa, as pessoas tinham medo de se aproximar de quem tinha lepra. E aí o que acontece? É interessante perceber que dentro do texto, quem acaba conduzindo a história é uma escrava israelita, os servos de Naamã e o mensageiro de Eliseu. Não são os grandes da época. Os grandes, que no caso é o próprio Naamã e os reis, tanto o rei da região de Naamã como o rei de Israel, eles estão na verdade perdidos. É isso que acontece do porquê o rei de Israel acaba rasgando suas vestes. Ele se sente impotente e meio que desesperado, sem saber o que fazer. Porém, o que acontece? Ele, ao encontrar e ao escutar a voz daquela mulher israelita e ir até o profeta Eliseu, depois de que acontece o desenrolar da história, o profeta Eliseu acaba dizendo algo muito simples: molhe-se 7 vezes lá no Rio Jordão. E ele, na hora, não quer ir. Por quê? No final das contas, ele criou uma expectativa. Uma expectativa de que pediria-se algo grandioso, de que o profeta talvez viria até ele, faria algo extraordinário. E o profeta, na verdade, age na completa simplicidade. Nós estamos vendo aqui o orgulho, a soberba. Ele acha que pode vencer muito mais do que Deus.
Claro que o 7 que aparece aqui, ele é símbolo da plenitude, da perfeição e da própria ação de Deus. Era assim que os judeus acabavam enxergando. Mas essa leitura acaba nos trazendo alguns pontos importantes. Primeiro, é a universalidade da salvação. Deus que age não apenas para um grupo seleto, mas que ele deseja se aproximar de todos, até daqueles que estavam longe por serem estrangeiros. Em um segundo lugar, é preciso escutar quem parece pequeno. Aquela mulher, escrava israelita, ela é pequena para aquele povo. Era uma mera serva, mas é preciso escutá-la. É preciso também vencer o orgulho. O orgulho de achar que eu acho que Deus deve agir assim, eu pensava que Deus ia agir assim, por que é que ele não age? E também obedecer ao simples. Quando nós aprendemos a obedecer às poucas coisas que Deus nos pede, nós vamos ver que o extraordinário de fato vai acontecer. Foi isso que aconteceu com a vida dele, a sua pele foi curada. A cura nem sempre acontece nas grandes coisas, nos grandes extraordinários acontecimentos, mas sim no ordinário da nossa vida. Que fique para nós isso de lição. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 da noite para o estudo do Evangelho também desta segunda-feira. Até mais.